Model 360 versus Model 366. Como você já deve ter visto, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu já fiz um vídeo comparando esses dois amplificadores. A gente olhou a interna desse, comparou todos os detalhes. Claro, é um vídeo bem antigo, eu falo de uma outra maneira. Não, eu resolvi não refazer esse vídeo, mas vou fazer um vídeo aí analisando os comentários em breve, ou se eu já fiz vai estar na descrição. Mas nesse vídeo hoje, o que a gente vai tentar entender? Qual deles tem o melhor som? Sim, qual deles soa melhor, né? Claro que tem várias nuances aí, né? Tem várias coisas que a gente tem que analisar, mas esse vídeo aqui é dedicado a um inscrito, a um membro desse canal. Sim, nesse canal a gente tem um setor de membros, onde a gente vê bastidores aqui dos vídeos, dos equipamentos, olhando golpes que são feitos aí. Tudo que eu, na verdade, não posso postar no canal aberto, eu posto lá nos membros e vários detalhes lá. Então, se você tem interesse em virar membro desse canal, a teclinha de notificação está aqui, escrito seja membro, tem uns valores lá, você assiste os vídeos, se não gostar você sai, se você gostar você fica lá, e eu vou postando vídeos lá conforme vai dando, ok? Então é isso, dedicado a esse membro do canal que teve um problema. Qual é o problema? Antes de falar do problema, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, tape deck, equalizador, nacional, importado. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e não esquece, né, para contribuir com o canal, de dar um like aí para contribuir com o vídeo e com o canal, beleza? Então, continuando, surgiu um problema lá tem um amigo nosso que coleciona, que gosta desses equipamentos, como disse, ele é membro aqui do canal, e ele me falou assim, puxa, o 366 é um equipamento que tem um som agradável, muito bom, e quando as pessoas começavam a falar do 360, ele acabou adquirindo um 360, né, e aí, quando ele foi escutar o 360, ele me disse, cara, me decepcionou o som do 360. Aí eu fiquei pensando, mas será mesmo que o 360 tem um som menos agradável, digamos assim, do que o 366? Será mesmo que ele é muito diferente? Esse membro aqui do canal, ele falou que, cara, é absurdo a diferença de som. Claro, 366 é uma evolução, né? Um sistema diferente, um som que realmente é um amplificador que realmente tem um som bem agradável mesmo. Mas a diferença para o 360 não é tão grande, certo? Aqui, esse equipamento aqui, a gente já chegou a escutar ele aí em caixas de som e tudo mais, com graves no mínimo, né? Então ele tem sim o seu punch, né? Não é igual ao do 366, mas ele tem sim a sua qualidade de áudio. E aí surgiu aquela dúvida, a dúvida comum que a gente tem quando a gente escuta esses equipamentos. Porque, óbvio, você fazer um teste num equipamento desse, por mais que você esteja usando o mesmo sinal, as mesmas caixas, o mesmo ambiente, junto a um equipamento desse, certo? Com o mesmo sinal, com as mesmas caixas, tudo igualzinho, né? Você escutando aqui com o teu ouvido na mesma hora, né? Porque o teu ouvido pode estar uma hora depois saturado com o áudio, e aí quando você vai escutar um ou outro, parece que um é pior, mas não é o teu ouvido que já está saturado. Então, você tendo todos esses critérios na hora de comparar um som, existe um outro problema também. Qual é o problema? Que um equipamento tem 40 e poucos anos, o outro tem quase 40. Então existe uma diferença de idade aqui, certo? Uma diferença de idade. E a gente sabe que existem componentes que estão dentro desses equipamentos que sofrem com a idade, né? E existe um outro fator. Qual é o fator? O fator crítico é que o 366 é um equipamento que você encontra normalmente ele mais judiado. Quer dizer o quê? Com transistores trocados, com ele totalmente danificado por dentro, tendo que já bastante fuçado. Se você fizer uma análise aí, como a gente faz nas lives aqui do canal, você vai ver que esse equipamento aqui você tem que olhar por dentro. Normalmente você encontra equipamento bem judiado, bem fuçado por dentro. Já o 360 é mais comum você encontrar inteiro, conservado. Então sim, né? Além de todos os fatores que eu já mencionei, das caixas, do áudio ser o mesmo, o ouvido estar bom, né? Zero, limpo, para poder escutar o som e absorver aquele som, você também tem problemas com relação à idade do equipamento. O meu equipamento aqui, no caso, se eu for fazer um teste aqui, que é o vídeo de hoje, sim,
Eu vou testar esses equipamentos, vou ligar um áudio nele, nas mesmas caixas, eu vou escutar esse equipamento e depois eu vou escutar o 366, talvez no outro vídeo, num outro horário, talvez num outro dia, eu volte aqui, certo? Escute primeiro o 360, depois escute o 366, para não ter esse problema de saturação. Isso quer dizer o quê? Eu quero tentar entender qual é o problema, né? Por que ele acha que o 360 tem menos som do que o 366? Então, voltando, né? Então, além da idade dos equipamentos, a gente tem outros fatores, que é o que? As caixas. É claro que eu não vou poder dizer para ele assim, não, o 360 é muito bom, melhor que o 366. Por quê? Porque eu não sei que caixa que ele está usando, não sei qual é o ambiente que ele está usando, não é o sinal que ele está usando, além de tudo, não sei qual é o amplificador que ele está usando, né? Vai saber se o amplificador que ele tem lá, o 360, tem algum tipo de problema que ele não percebeu, você entendeu? Aqui no caso, eu vou usar um 366 basicamente bem conservado e original, e vou usar um 360 basicamente bem conservado e original. Ah, mas esse 360 pode ter algum problema, pode estar... Beleza, eu pego outro, tenho 3 360. Só o 366 não tem, só tem um. Então vai ser esse mesmo aqui. Então basicamente é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Eu vou tentar escutar o 360 com uma música padrão, nas mesmas caixas, no mesmo lugar, na mesma distância que eu vou estar aqui das caixas. Eu vou mostrar as caixas, vou mostrar todo o sistema, vou montar aqui ele ainda, não montei ainda, e vou escutar o 366. E aí eu vou tentar identificar qual é a diferença, qual é o nível de diferença, você entendeu? Quantos por cento a mais um 366 pode ter um som mais gostoso, mais audível, assim, né? Mais, com uma percepção um pouco melhor do que um 360. E aí eu vou te falar, não, é 50%, é muito diferente. Não, é mínimo, né? E aí depois dessa análise que eu for fazer aqui, talvez ele consiga ir lá escutar o equipamento dele e tentar perceber qual é o problema que ele está tendo lá. Porque se ele me diz que um toca maravilhosamente bem e o outro é muito ruim, tem alguma coisa errada. Não é um par de caixa, não é um fio, não é o ambiente, não é o sinal que ele está jogando que vai dar essa diferença tão grande entre um equipamento e outro, certo? Existem vários e vários fatores que podem estar causando com que o 360 dele não esteja ao mesmo nível do 366. Então basicamente é isso, a gente vai escutar aqui, eu vou tentar montar o Circo do Palito e a gente vai escutar o 366 e o 366 e o 360 e aí eu vou emitir uma opinião. Relembrando, com as minhas caixas, com o meu sinal, né? Então, com o mesmo sinal injetado aqui, o mesmo sinal injetado aqui, e com os meus ouvidos escutando o áudio, eu vou tentar descobrir qual é a porcentagem de diferença de áudio entre o 360 e o 366. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, então eu escutei aqui o 366. Claro, não vou deixar aqui a música inteira, porque tem aquele detalhe. Qual é o detalhe? A câmera, né,
não vai captar o áudio correto, né? Não adianta, você vai ter que confiar em quem está te falando, né? Porque eu escutando aqui o áudio é uma coisa, você escutando aí pela captação da câmera é outra. Óbvio, a música aqui também é uma música sem direitos autorais, então não vou ter problemas no vídeo. Então agora eu vou escutar ela mais um pouco aqui, lembrando, eu estou zerado. Não escutei nada de música, não estou o dia inteiro escutando música aqui no talo, não, certo? Não estou fazendo isso, estou começando agora. Então eu vou escutar o 366 aqui, vou escutar essa música que não tem direitos, né? Tá? Depois vou escutar essa mesma música no 360 e depois vou voltar para o 366 e escutar outras músicas aqui que não vai dar para mostrar para vocês. Bom, basicamente o teste, né, que eu estou fazendo aqui, eles vão estar aqui no mesmo lugar, o sinal é o mesmo da plaquinha lá, isso quer dizer o quê? Não tem nenhuma diferença de sinal. Nada de equalizador antes, um sinal é diferente, o tape é diferente, a música é diferente, o MP3 que você está usando é diferente, as caixas estão em posição diferentes. Não, eu estou aqui sentado na frente do amplificador, com as minhas duas caixas ali atrás, as caixas basicamente 15 polegadas, cor de Twitter, não interessa, né, quais são as caixas, porque tanto esse amplificador como esse vão amplificar as mesmas caixas, o que vai interessar é a minha opinião, o que eu vou te relatar com relação à diferença dos amplificadores. Então eu só vou escutar músicas diferenciadas, como eu disse aqui, essa música aqui não tem direito. Tá? Vou passar agora para o de baixo, vou escutar o de baixo nessa mesma música e depois vou fazer o contrário, vou colocar o 360 com outras, ou 366, com outras músicas, outros estilos, porque também tem aquilo, né? Às vezes esse aqui toca melhor uma coisa, às vezes esse aqui toca melhor outra coisa, então eu vou escutar várias vezes aqui eles, e também amanhã, também eu vou voltar aqui e vou fazer o contrário, vou escutar esse primeiro e depois esse, para tirar uma conclusão aí, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui. Bom, então é isso. Escutei aqui várias músicas no 366, várias mesmo. E escutei a mesma música, como vocês observaram aí, a música que tem direitos, que não tem direitos autorais, que a gente pode escutar. E aqui, o que eu analiso aqui, né? Que o 366, ele tem um grave assim, mais macio. A gente percebe que ele movimenta o cone, até do alto-falante que tá ali, a gente percebe que ele movimenta mais o cone, sabe? Então você sente aquele grave mais, que empurra um pouco mais de ar, assim, sabe? Daquela sopro de ar. Então, conforme a caixa que você for utilizar no 366, com certeza ele vai dar um som melhor. Principalmente se for da linha Master, né? Ou Concert, não as Concert cone seco, certo? Concert 2, não. A Concert One, com certeza. A Master 220, com certeza. Talvez até uma Master 78, não. Master 100 eu já jogaria nesse aqui, mas uma Master 78 nesse aqui talvez ela desenvolva um pouco mais de som. Então sim, uma caixa com suspensão acústica, onde você tem um woofer que trabalha mais, eu acho que no 366 ficaria melhor. Então ele tem sim aquele grave um pouco mais
aveludado assim, certo? Já o 360, a gente sente que ele tem um pouco de punch. Tem um pouco de grave mais seco. Claro, né? A gente tem que lembrar, como eu já falei aí, vocês já entenderam que aqui tem capacitor com, sei lá, talvez 10 anos de diferença? Acho que não. Não tanto assim. Mas 5 anos tem, né? Porque aqui tem capacitor original, aqui tem capacitor original. Então, com certeza, deve ter alguma diferença aí no punch, talvez, dos capacitores ressecados e alguma coisa assim. Mas a diferença que eu sinto aqui é que o 360 ele tem um punch mais seco. A pegada é mais forte. Sinceramente, o 360 tem uma pegada mais forte. Ele dá aquela pegada, aquele baque, né? Aquela pancada mais forte. O 366 ele não tem essa pegada, mas ele tem aquele grave mais incorporado, você entendeu? Então, óbvio, aqui é a mesma caixa. E óbvio também que a minha caixa aqui, pelo que eu entendo, ela tem mais tendência a ficar melhor no 360. Porque como ela tem como o 360 tem um grave mais seco, né? Mais batida, então o cone seco é melhor. Tá? Então, como eu disse, se você tem uma caixa com suspensão acústica, o 366 com certeza vai desenvolver mais do que o 360. Mas a diferença, né, aqui por enquanto, pelo tudo que eu escutei do 360 e tudo que eu escutei do 366, é mínima. Zero. Tipo assim, essa diferença no grave, né? E mais nada. Não é, digamos assim, comparar um 366 a um receiver, né? A um 125, ou sei lá, até mesmo 95, né? Talvez essa diferença brutal de um equipamento com o outro, que a pessoa alega dizer que o 366 tem uma diferença muito grande do 360, seria mais ou menos essa diferença de testar um 366 e testar um 95 ou um 125, que daí a diferença é muito grande mesmo, aí realmente tem alguma coisa errada no 360, né? Mas aqui a diferença é pouca, certo? É mais bem perceptível, mais para quem tem aquele ouvido mais aguçado mesmo, porque conforme também a gente vai escutando, né, 1, 2 horas, talvez o amplificador comece a ter problemas ali e tal, do capacitor e tudo mais. Então eu escutei aqui esse aqui por uns 30 minutos, esse aqui por uns 30 minutos. E agora eu vou finalizar aqui o dia, né? Vocês vão continuar vendo aí, mas eu vou finalizar o dia e amanhã eu vou voltar aqui e vou escutar primeiro esse e depois esse, para vir aqui com o meu ouvido limpinho, zerado. Esse é o teste que a gente vai fazer aqui, tá? É isso aí, vamos ver como é que vai se sair amanhã o som aí. Então já estamos aqui à noite, no outro dia, tá? Então eu comecei testando o 366 aqui, correto? A gente escutou ele, depois eu escutei o 360 e falei tudo que vocês já viram aí, nem lembro mais o que eu falei, só na edição do vídeo mesmo. E agora estou escutando o 360. Tá? Então estou escutando ele aqui há um bom tempo, já escutei várias músicas. Lembrando, eu dei esse intervalo entre escutar o 366 e o 360 para dar o descanso no ouvido, para o teu ouvido não ficar saturado, né? Apesar do trem passando aí, não vai alterar a nossa qualificação. Então, escutar aqui agora já de início, vou dar um gás aqui, escutar umas músicas no 360.
Bom, aqui tem direitos autorais. Bom, então é isso. Hoje, agora aqui, né, eu escutei bastante o 360 e depois escutei o 366. Então, a minha conclusão, que utilizando o mesmo sinal, as mesmas caixas, não tem muita diferença, tá? A diferença é bem pouca mesmo, é bem sensível uma diferença da outra. Você não vai ter uma diferença absurda entre um amplificador e outro amplificador. O único fator, na minha opinião, que pode te dar uma ilusão de que o som muda é dependendo das caixas. Óbvio, se você colocar umas caixas que casam muito bem com o 366 e aí não casam tão bem com o 360, aí você vai ter um som pior, óbvio, no 360. E aí você vai ter um som melhor no 366. Mas nesse caso, se você utilizar um par de caixas que casa muito bem no 360 e que não casa muito bem, né? Os dois extremos, casa muito bem em um, mas não casa em outro. Então, dependendo do teu caso, se você estiver usando uma caixa que ela casa muito bem em um e não casa em outro, aí você vai ter uma percepção de um som diferente. Claro que lá no caso do nosso amigo, eu acredito que ele tem mais do que um par de caixas, né? Então, se ele tem um... Aqui não adianta porque as caixas que eu tenho aqui, ou são essas profissionais, ou tem algumas aqui, tipo de referência, tipo aqui eu tenho o Rev 320, tenho o SS 3.0. Eu vou pegar a hora que a minha SS 3.0... Então, continuando, é uma pena que o meu 366 está indo embora, porque se eu tivesse com as 3.0 em pleno funcionamento, eu poderia ligar as 3.0 aqui e as 3.0 aqui. Eu acredito que as 3.0 caberiam mais, ficariam com um som melhor no 366 do que no 360. Aqui no caso, as minhas caixas eu acho que casam melhor com o 360. Entenderam? Então é isso aí. Meu ponto de vista é que não existe nada que possa fazer com que a gente tenha uma noção de equipamentos, de um equipamento ser inferior ao outro, né? Mesmo usando caixas, repetindo, que casam muito bem com um ou com o outro, usando em um ou no outro, que vão causar uma diferença tão grande do áudio aí. Então é isso. Esse foi um teste básico aí, comparando o áudio do 360 com o 366. Deixa num comentário tudo que você viu, o que você acha, qual a sua experiência com relação a esses equipamentos, para a gente tentar chegar num ponto que possa ajudar ele lá a dizer o porquê que ele está tendo uma diferença tão grande entre áudio do 360 por 366. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, e continuamos aí na luta aí para escutar, para curtir, para manter esses equipamentos na ativa. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para contribuir.